a todos. Uma alegria muito grande para mim estar aqui. De fato, isso foi uma concretização de uma ideia que a gente teve há quase 2 anos atrás. E juntar esse grupo de especialistas para a gente falar de um tema que aí está bastante em alta foi bem motivante. E a gente acha que conseguiu chegar num consenso bastante equilibrado, e é o que a gente vai discutir aqui hoje junto com vocês. Para a nossa primeira palestra, eu gostaria de convidar o professor Mauro Fisberg, que é pediatra, nutrólogo e coordenador do Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares, o SENDA, do Instituto Pense, que é a Fundação José Luiz Setúbal Sabará Hospital Infantil de Sabará. Ele também é professor associado, doutor do setor de Medicina do Adolescente, do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Ele é o investigador principal do Estúdio Latino-Americano de Nutrição e Saúde, que é o ELANS, e do Estudo Brasileiro de Nutrição e Saúde, que é o EBANS. Ele é ex-membro titular do Departamento de Nutrologia da SBP e é coordenador da Força-Tarefa de Dificuldades Alimentares da Associação Latino-Americana de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica. Professor Mauro, por gentileza. Está tudo errado, professor? Então, você é muito bem-vindo. O professor Mauro vai falar sobre a história, definição e motivações e prevalência no Brasil e no mundo das dietas vegetarianas. Bom dia. Eu espero que vocês me perdoem se eu tiver alguns cansaços no meio da aula. A gente está direto desde ontem, eu saía, não dormia, a gente estava em Belo Horizonte ontem à noite dando aula e chegamos agora de madrugada aqui cedo. Bom, esse consenso é culpa do Túlio e realmente é um prazer ter todo o pessoal que trabalhou conosco nesse consenso. E um professor já dizia algumas vezes que ter um consenso significa que houve uma sincronia de cérebros. Eu não sei se é tão fácil assim ter essa sincronia, mas, de qualquer forma, nós tentamos trabalhar para estabelecer algumas condições de padrão e também ter dúvidas entre todos nós para que nós pudéssemos resolver sempre especificamente. Eu acho que não existe consenso se não existir dúvidas de nós mesmos. Eu vou começar colocando o meu aspecto de abertura de interesses. Eu esqueci, só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se vocês quiserem ter essa palestra de uma forma já estabelecida, aqui está o QR Code, é só direcionar para o QR Code que a palestra vai estar aqui para vocês, tá? Dou 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Vamos lá? Então vamos em frente. Nós sabemos que, como pediatras e como profissionais de saúde, hoje existe uma demanda gigantesca nos consultórios, nos ambulatórios, mesmo nos hospitais, e até curiosos, e mesmo a mídia que nos pergunta sobre alguns aspectos, porque cada vez mais existem pessoas que estão optando por dietas de algum tipo vegetariana. E isso acaba gerando questões de saúde, de comportamento, de escolhas, que são bastante importantes para que nós possamos conhecer, para poder ajudar a tirar as dúvidas do pessoal que nos procura, ou pelo menos para determinar uma condição de menos dano, se assim for a escolha de todo mundo. Uma coisa que é importante é que talvez existam motivos dentro da história da humanidade para que se restrinja a carne. E eu vou fazer uma busca com vocês pela história, para que nós possamos tentar entender o que aconteceu e por que houve essa situação ao longo dos tempos. Eu vou, então, fazer rapidamente uma volta ao passado, e aí nós vamos tentar ver se nós entendemos juntos os motivos da restrição.
Tudo talvez tenha começado quando nós começamos a ter que buscar fontes mais adequadas de proteína, quando nós saímos da vida familiar do aleitamento materno. Sem a proteína animal, o ser humano não conseguiria sobreviver às enormes variações de temperatura, às demandas, aos riscos inerentes específicos que existiam num ambiente extremamente hostil. E aí nós passamos a buscar a carne como o grande elemento de sobrevivência dos pequenos grupos que existiam localizados em diferentes setores da vida do ser humano. O que a gente sabe é que, obviamente, a caça próxima à moradia do ser humano mais primitivo ou ancestral nosso, ele, na verdade, se restringia a pequenos animais. Então, obviamente, quando eu precisava alimentar maiores grupos específicos, famílias e conglomerados específicos, eu precisava sair para longe. Então, a caça passa a ser uma expedição. Isso depende de planejamento, depende de possibilidade de conhecer novos lugares, saber onde estavam esses animais, se esses animais poderiam determinar um volume de alimento suficiente para sustentar o meu grupo familiar e das pessoas que moravam próximas a gente, e especialmente se eu conseguiria ter grandes volumes para sobrepujar especialmente o período de carência alimentar. Obviamente que a coisa começa a ficar mais fácil quando eu começo a ter alguns instrumentos melhores para poder fazer a caça. Então, instrumentos de caça à distância facilitam muito. Então, se eu tenho o arco e flecha, eu tenho a lança, ou eu tenho a possibilidade de estabelecer armadilhas, e para isso eu preciso ter gente, eu preciso ter ruído, eu preciso ter barulho, então eu preciso encurralar os animais em locais onde eu possa matar esses animais muito mais poderosos do que nós, e para que a gente possa levar esse alimento específico para um número maior de pessoas. Ao mesmo tempo, esse aspecto começa a ficar mais fácil quando eu deixo de ser nômade. Como é que eu deixo de ser nômade? Quando eu, no meio dessas expedições, eu começo a determinar que existem lugares que são talvez melhores do que aqueles onde eu estou vivendo, onde eu tenho clima melhor, eu tenho rios, eu tenho maior caça, eu tenho maior abundância de recursos, então eu começo a estabelecer que talvez essa minha vida, que também é muito aventurosa de nomadismo, não é tão legal, porque eu preciso cada vez aumentar o recurso de alimentação para um número maior de pessoas. Bom, com isso, então, eu começo o padrão do início da agricultura. O início da agricultura ele é determinado quando eu deixo de ser um caçador-coletor esporádico e eu me preparo para ter condições de buscar um alimento sempre no mesmo lugar, que tenha uma condição de ter safra, que essa safra possa ser colhida e ela pode ser levada para ser modificada pelo meu grupo familiar. Com o início da agricultura, eu começo também a indústria de transformação dos alimentos. E com isso, eu começo a estabelecer o pilão, a gente começa a estabelecer a moagem, eu começo a estabelecer o armazenamento. Se o armazenamento anterior era esporádico, por exemplo, ele era determinado apenas pelo gelo, que conseguia preservar tanto a carne como os cereais, e mesmo algumas vezes as frutas, o plantio ele determina que eu consigo guardar e eu consigo ter locais mais específicos para conseguir determinar o melhor aproveitamento desses alimentos. Com isso, eu estabeleço uma mudança, eu sempre falo eu, mas na verdade é uma forma de linguagem que é o ser humano. Tá? Nós estabelecemos então um núcleo maior de alimentação, nós modificamos a forma de moradia, a forma de preparo, e com isso nós estabelecemos os primeiros núcleos urbanos, ou os primeiros núcleos específicos de conglomerados de pessoas com um objetivo comum. Deixa de ser apenas a família e se junta em torno de, provavelmente, condições de subsistência mais adequadas, maiores condições de segurança, melhores condições de levar alimentos para dentro da casa e de melhor preparo. Então, isso também tem uma facilidade quando o ser humano começa a trabalhar com animais mais próximos da sua moradia. E um dos primeiros animais que foi domesticado foi o porco. E aqui vocês veem que existem representações pictóricas
do porco como animal doméstico, e obviamente não é um pet, ele é um alimento, na verdade, e ele é colocado, é conhecido já dos assírios, ele é conhecido dos etruscos e é conhecido dos egípcios, como vocês podem ver nessas fotos. Aqui dá para ver aqui embaixo um porquinho bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui dá para ver o porquinho, né? Esse porquinho pequenininho, ele é já uma figura pictórica egípcia bastante antiga. Com a domesticação dos animais, o segundo animal mais específico, que é fácil de ser levado para dentro de casa, especialmente nas populações de baixa renda, foi a cabra. A cabra tinha uma grande vantagem sobre o porco, porque ela não só dava carne, como ela dava leite. Então, eram alguns animais que, teoricamente, são domesticados mais tarde, como o cavalo, por exemplo, que é um animal que foi domesticado como transporte, mas ele não é um animal bom para alimentação, ele não é um animal bom para leite. Então, esses animais menores, que têm menor custo, que são mais fáceis de serem trabalhados, têm uma capacidade maior de relação. E aqui eu queria lembrar que os animais bovinos são normalmente reservados às elites. Eram animais caros, animais difíceis de serem mantidos dentro de uma casa, e normalmente os senhores específicos que tinham mais recursos, mais posses, eles se assenhoravam desses rebanhos animais. Isso acontecia desde a época suméria, egípcia, posteriormente greco-romana. Então, poucas vezes o ser humano comum tinha acesso à carne da vaca. E é por isso que as classes de nível social mais baixa quase sempre utilizavam o alimento que vinham da coleta e da agricultura como fonte de alimentos. Isso não é ruim, porque isso gerou também uma modificação da forma que nós utilizávamos o cereal. Nós deixamos de utilizar apenas o grão moído, o grão armazenado e o grão comido para se transformar numa grande situação de melhora da alimentação humana, que é a junção do calor, do fogo e dos sistemas de fermentação. Com isso gera-se a panificação, a indústria do pão, das tortas, dos bolos e também dos primeiros doces, com as mudanças desse produto com frutas, com mel e, posteriormente, com o próprio açúcar. Bom, isso também modifica bastante a vida do ser humano, de tal forma que a gente utiliza agora um sistema de trocas, de venda, de compra, e com isso se geram os primeiros centros urbanos verdadeiros como nós conhecemos. Os mercados são fontes inicialmente de escambo, mas também são fonte de venda e de compra, e é o que permite que quem não produz possa ou trocar ou comprar o gênero alimentício que ele não tem. Que tem tudo isso a ver com a carne? Porque os hábitos alimentares iniciais, eles dependem do campo e da cidade. Quem mora onde? Ele tem mais recursos se mora no campo, ou se ele tem mais recursos porque talvez ele seja um artesão e ele mora na cidade. O grande problema é o acesso econômico. O acesso econômico é que determina que a carne seja o grande elemento de diferenciação. Quem tem mais recursos tem mais acesso à carne. Quem tem menos recursos tem menos acesso à carne. E por isso que os cereais sempre foram os grandes elementos de sobrevivência da espécie humana. E as frutas vegetais, especialmente quando existe a mudança para a urbanificação, depende agora de compra, de troca e de venda. Com a carne, a coisa é exatamente igual. O baixo consumo de carne ocorre porque existe um encampamento da carne para as populações de nível social e econômico mais alto. As caças, as aves, as carnes de animais pertencem aos países e às populações de nível social e econômico mais alto. Vocês lembram, por exemplo, que os animais selvagens, por exemplo, na Inglaterra, eles eram totalmente determinados por senhores feudais. O senhor feudal é que determina se é possível a caça ou não. E era ilegal, passível de morte, a caça, por exemplo, de um veado que pertencia de uma forma clara aos reis e aos senhores feudais. Então existe um grande contraste no acesso urbano e rural da carne, que é determinado principalmente pelo custo. E aí nós temos que imaginar que talvez a busca de uma alimentação mais específica, com menos ou mais carne,
é voltar atrás no tempo, quando nós estávamos discutindo que a carne era um elemento de alto custo, de alto risco para a nossa condição de sobrevivência. Mas, na verdade, a escolha alimentar ela depende muito mais de algumas escolhas de afirmação política, ecológica, ambiental, e talvez só muito mais tarde é que se discute se a alimentação escolhida de um lado ou do outro ela está relacionada à saúde. Existem diferentes razões para a escolha de uma dieta de restrição da carne. As dietas mais simples que nós colocamos são fatores ético-morais, escolhas religiosas ou de hábitos específicos de alguns grupos e as possíveis escolhas ambientais. Mas eu queria determinar que talvez no tempo moderno a reação à escolha de não comer carne talvez seja uma resposta a isso. Talvez as pessoas não queiram esse tipo de alimentação. Talvez eles não queiram isto. Talvez não queiram esses exemplos inadequados de consumo excessivo e desenfreado. Eu nem estou colocando aqui uma foto de um churrasco, porque senão eu não quero deixar de comer carne, eu gosto de carne, então eu não vou colocar fotos que sejam denegridoras da minha escolha. Mas talvez o que seja um grande elemento de preterir a carne nos tempos de hoje seja essa resposta, especialmente para as crianças, para os mais jovens, para os adolescentes e para alguns, normalmente, pessoas mais envolvidas com as escolhas ambientais, de que eles não querem que os animais sejam mortos dessa forma, em sofrimento de uma forma inadequada. Mas o grande momento que nós estamos escolhendo é se talvez a escolha de não comer carne está relacionada à ecologia, e especialmente a uma oposição a uma agricultura industrializada. Então, aqui eu estou colocando a pegada de carbono, mas, na verdade, é toda uma escolha de que o meio ambiente está sendo inadequadamente comprometido por uma escolha alimentar. Bom, e aí então vem as condições de brincadeira, que na verdade, então é verdade que nós estamos, quando comendo bife, nós estamos comendo uma vaca? Sim, nós estamos comendo uma vaca, nós estamos comendo um frango, nós estamos comendo um peixe, nós estamos comendo o animal, que é um animal vivo, como todos nós. E essa é uma situação que, especialmente para crianças e adolescentes, é bastante complicada. E aí a gente tem sugestionado e a gente sofre influências de alguns grupos importantes que são formadores de opinião. Aqui tem algumas pessoas importantes, que eu coloquei, algumas eu não conhecia, então eu sou fã de alguns e outros eu não conhecia, mas, de qualquer forma, essas pessoas escolheram ser radicais nas suas escolhas alimentares. E aqui no nosso meio, cada vez mais apareceram alguns atletas importantes, e aqui, como eu gosto muito do vôlei e do futebol, eu escolhi meus ídolos do vôlei e do futebol, especialmente nos últimos tempos. E aqui no tênis, que é meu outro esporte favorito, as nossas queridas irmãs Williams, elas são veganas, importantes e têm sofrido algumas mudanças no seu padrão de escolha recente. Então vamos agora um pouquinho mais sério, colocar qual é o padrão de escolha do vegetarianismo nos últimos tempos. Nos anos 90, havia uma escolha vegetariana com alguns grupos que eram mais concentrados em alguns países europeus e americanos. No Canadá havia uma escolha de mais ou menos 4% da população, nos Estados Unidos 2,5%, e o vegetarianismo era uma escolha especialmente do sexo feminino, das pessoas mais jovens e mais relacionadas com o nível social e econômico mais alto. Já nos anos 2020, a escolha é muito diferente. E aqui estão alguns países que têm clara escolha vegetariana. Todo mundo sabe que os países que têm alguma condição de não utilização de algumas carnes, por exemplo, na Índia, não é só a carne de vaca, mas a escolha de não comer também a carne de outros animais, chega a quase 38% da população. Israel 13%, e alguns outros países com bastante número importantes. Do ponto de vista per capita, o país com o maior número de veganos é Israel, que tem mais de 4% da população do país, que é uma população microscópica, é vegana, por escolha clara ambiental, não é uma escolha religiosa, é uma escolha ambiental. Isso tem uma importância porque a prevalência depende muito de quem faz a análise. Aqui no nosso meio, a única fonte de dado confiável que nós temos é a Sociedade Vegetariana. E no ano retrasado, essa Sociedade Vegetariana Brasileira determinou que 14% da população se declarava vegetariana.
e que essas populações elas gostariam até de ser mais vegetarianas se tivessem mais informações e até eles pagariam mais por produtos se tivesse maior informação. O que sabemos é que existe realmente um maior interesse da população para isso, mas que nós não temos evidência muito clara da população. Estamos esperando o IBGE 2022 para saber qual é a população verdadeira com seus hábitos alimentares, já que existem perguntas específicas para isso. Quem respondeu ao questionário maior sabe que existe essa pergunta. Tudo é complicado porque as definições são diferentes, então eu não posso estabelecer prevalência se eu não tenho uma definição clara do processo. Cada sociedade, cada grupo e especificamente cada região adota uma definição específica. Mas existem algumas definições que são mais claras, como, por exemplo, que ela é baseada no consumo de cereais, hortaliças, frutas, leguminosas, grãos e sementes, e na exclusão de qualquer espécie ou tipo de carne, seja ela carne vermelha, aves, peixes, produtos derivados. Essa é uma conduta que também pode variar, porque os próprios vegetarianos têm definições diferentes. Aqui, por exemplo, nós temos os tipos mais comuns de vegetarianismo na literatura, que a gente chama de vegan life, que são aqueles que têm uma solução de evitar açúcar, carnes, mas também outros produtos, mas vocês veem que, por exemplo, alguns produtos diferentes, como a maconha, é permitida. Os lacto-vegetarianos, que é a população mais intensa no todo o mundo, que tem restrições que variam de acordo com o grupo, de acordo com a seita, de acordo com a religiosidade, de acordo com a escolha, e eles têm algumas escolhas que são dependendo muito do local e do país e do hábito alimentar daquela população. O que eu acho que é mais fácil entender é a classificação que a gente usa na Sociedade Brasileira de Pediatria, que a população e outros grupos também adotam, que são de acordo com o grau de exclusão. Se eu for ter restrição de carnes e peixes, de restrição de carnes, peixes e ovos, carne, peixes, leites e lácteos, carne somente, carnes e peixes, consumo ocasional de determinados grupos de carne, se eu como carne branca, se eu não como carne vermelha, se eu como a carne crua, eu como a carne cozida, se eu como cereais preparados de uma forma ou de outra. Então, são os diferentes tipos de utilização e um grupo bastante frequente que tem aparecido com maior intensidade são os pescatarianos ou os flexitarianos, que têm uma dieta mista, mas que, dependendo de algumas situações, são importantes. Por exemplo, os budistas, por exemplo, eles não são vegetarianos. Eles utilizam a restrição da carne em alguns rituais, mas eles comem carne, como a gente teve um evento no próprio Wilce, em que a monja Coen e outros monges mostraram que eles comem sim carne, eles adoram churrasco, mas quando eles querem uma elevação, eles consomem menos carne naquele período. Eu vou mostrar para vocês que o grupo mais importante de vegetarianos são os ovo-lácteo-vegetarianos, que é quase 2/3 da população. Depois vem os vegetarianos estritos e, posteriormente, os lacto-vegetarianos, os ovo-vegetarianos e assim por diante. Tá? Bom, quando nós comparamos os hábitos da população vegetariana e não vegetariana, é o que vocês vão ver ao final desse dia, nós temos vantagens e desvantagens para cada uma delas. Se os vegetarianos normalmente têm uma melhor ingestão de frutas, legumes, verduras, é óbvio, mas têm provavelmente maior consumo de alguns alimentos também processados, para que possam ter a utilização mais adequada do que eles têm em falta. Então a gente vai ter, ao longo do dia, uma discussão do que é bom e o que é ruim. E eu queria mostrar para vocês alguma relação que o meu primeiro trabalho com o vegetarianismo foi feito com a população adventista, e a população adventista tem uma característica bastante interessante, porque por filosofia de saúde, eles têm a recomendação, mas não a necessidade obrigatória da utilização de dietas vegetarianas, principalmente eles são lacto-ovo-vegetarianos. Eles têm leis alimentares que derivam da Bíblia, onde há uma mescla de uma alimentação que é kasher em algumas coisas e não são kasher em outras. Então, eles têm a utilização de animais com casco fendido, não são utilizados, mas tem outros animais que podem ser utilizados de acordo com a interpretação bíblica. O que é mais interessante é que os estatutos
eles são obrigatórios para algumas situações e não para outras. Então, uma coisa que é interessante, nós estudamos os alunos dos colégios adventistas e o que a gente viu é que, na verdade, um número enorme deles não eram vegetarianos. Mais de 75% deles, eles não eram vegetarianos quando ingressavam no internato. E o que era mais legal é que os motivos que eles não seguiam o vegetarianismo quando eles iam para suas casas, por exemplo, no final de semana, é que, primeiro, eles gostavam de carne. E segundo, que eles achavam que você pode comer carne para ter saúde e que você pode ter comida de carne e mesmo assim você segue os preceitos religiosos, isso não impede que você tenha uma capacidade de ter uma comunhão com o seu próprio grupo. E o que é importante é que eles mudavam radicalmente os hábitos na escola e fora da escola. Então, na escola eles tinham que seguir obrigatoriamente uma dieta vegetariana estrita, chegavam no final de semana nas suas casas que são adventistas, eles comiam carne. Tá? Então é uma coisa bem interessante. Bom, nós sabemos que as nossas diferentes recomendações de vegetarianismo das diferentes sociedades, vocês vão ter hoje também no final do dia, que as dietas, se elas são equilibradas e são balanceadas, elas permitem condições de saúde, desde que existam ajustes e orientações. Então, o que nós gostaríamos de ver assim, mas qual é o padrão de escolha da alimentação. E eu queria, então, mostrar um trabalho que a gente acabou de publicar com residentes do nosso hospital, em que eles avaliaram o padrão de escolha de estilos de alimentação vegetariana ou não em universitários de